Ezequiel viu o que ninguém mais viu. Ele ouviu o que nenhum outro profeta ousou repetir. Suas visões não foram apenas mensagens, foram gritos do céu rasgando a realidade. Em plena terra do exílio, enquanto o povo de Israel havia perdido tudo, o templo, a pátria, a esperança, Deus levanta um homem solitário às margens do rio Quebar, na Babilônia. Um homem para carregar nos ombros o peso de uma geração em ruínas. Ezequiel não apenas fala. Ele encena. Ele se cala por dias. Ele se deita de lado por meses. Come pão assado sobre esterco. Tudo isso, para que os olhos dos rebeldes não tenham desculpas. As visões começam com trovões, vento tempestuoso, nuvens de fogo e 4 criaturas vivas. Seres com rostos múltiplos, asas que se tocam e rodas dentro de rodas, com olhos por toda parte. Um trono acima de tudo. Uma figura como a de um homem, envolto em fogo. A glória do Senhor. Mas não é uma visão de consolo. É uma visão de julgamento. Deus estava saindo. Sim. A glória estava abandonando o templo. Ezequiel assiste à retirada divina, como quem vê um rei se afastar de sua casa, traído, profanado, expulso. Ele denuncia o que o povo fingia não ver: líderes corruptos, sacerdotes vendidos, idolatria escondida nos recantos mais sagrados. Mulheres chorando por Tamuz dentro do templo. Homens virando as costas para o altar do Deus vivo, adorando o sol. Ezequiel grita. Ele se contorce. Ele representa a dor de Deus diante de um povo que esqueceu a quem pertence. Mas não é só desgraça. Há um fio de esperança. No vale de ossos secos, Deus pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. O profeta vê o impossível acontecer. Ossos se juntam. Nervos e carnes se formam. Um exército se levanta. A mensagem é clara: Deus pode restaurar o irrestaurável. Mesmo quando tudo parece morto, mesmo quando os exilados acham que foram esquecidos, Deus ainda fala. E mais, Ele promete um novo coração. Um novo espírito. Um povo que não só obedece, mas entende. Um templo onde Ele mesmo habitará para sempre. E então vem a visão final. O templo restaurado. A cidade reconstruída. E um nome novo. YHWH chama. O Senhor está ali. A glória voltaria. Mas não como antes. Agora, purificada pelo fogo, pela justiça e pelo arrependimento. O livro de Ezequiel é mais do que profecia. É um espelho. Mostra o que acontece com uma geração que despreza a presença de Deus. E revela a profunda misericórdia de um Criador que, mesmo diante da traição, prepara um novo começo. Você pode ignorar o profeta. Pode virar o rosto. Pode zombar das visões. Mas quando o céu se abrir, quando as rodas começarem a girar, você vai lembrar: alguém avisou. E se hoje você sente que a glória se foi da sua vida, dos seus sonhos, da sua fé, lembre-se, Deus ainda fala com exilados. E o vale de ossos secos ainda escuta a voz do profeta. Mas o que realmente aconteceu com o povo de Israel após aquelas visões? Será que eles mudaram? Será que entenderam o alerta profético de Ezequiel? A resposta: dói. Mesmo com a glória de Deus deixando o templo, mesmo com os ossos secos sendo trazidos à vida, mesmo com as advertências sobre líderes corruptos, idolatria e frieza espiritual, o povo voltou a fazer o que era mal. É como se o coração deles estivesse calcificado. E o nosso? Quantas vezes ouvimos a verdade e seguimos como se nada tivesse acontecido? Quantas vezes sentimos Deus se afastando, mas não nos importamos? Ezequiel não era apenas um profeta do passado. Ele é um espelho do presente. Suas visões continuam vivas, ecoando nos becos escuros da alma humana. Há uma passagem que poucos comentam, uma das mais sombrias e enigmáticas de todo o livro. O templo profanado. Deus conduz Ezequiel, em espírito, para o interior do templo em Jerusalém. Lá, ele vê, escondidos nas sombras, os anciãos de Israel praticando rituais secretos.
estátuas, incensos, imagens esculpidas nas paredes. E todos diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas Deus via. E isso não é apenas uma metáfora. Quantos hoje fazem o mesmo? Com aparência de piedade, mas corações entregues a outros deuses, o dinheiro, a vaidade, o poder, o controle. Na sequência da visão, Ezequiel observa mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão associado à fertilidade. E mais além, homens voltados para o Oriente, adorando o sol. Dentro do templo. Dentro do lugar que deveria ser santo. A mensagem era clara: não há neutralidade. Ou adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, ou trocamos a glória por ídolos. A tensão aumenta. A narrativa se intensifica. Então, vem o selo final, o julgamento. Deus envia 6 anjos, cada um com armas destruidoras. Mas antes da destruição, um anjo recebe a ordem de marcar na testa todos que choram e gemem pelas abominações cometidas. E os outros recebem a ordem de matar todos os demais, começando pelo templo. É uma cena aterradora, mas também profundamente simbólica. Chorar pelo pecado. Sentir a dor do afastamento de Deus. Isso é o que distingue os marcados dos destruídos. E no meio disso tudo, Ezequiel continua vendo, ouvindo, sentindo. E nós, assistindo, somos confrontados com a pergunta: você seria marcado ou esquecido? O tempo passa. Jerusalém é destruída. O povo é exilado. Mas mesmo no exílio, Deus fala. E surge, então, uma das mensagens mais impactantes de toda a Bíblia: o novo coração. E lhes darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Isso é redenção. Mesmo depois de tanta rebelião, ainda há graça. Ezequiel encerra com um vislumbre de restauração. Um novo templo. Um novo rio. Uma nova cidade cujo nome seria: o Senhor está ali. Mas isso ainda é futuro. O livro termina, como um eco que atravessa os séculos. Um aviso. Um chamado. Uma promessa. Você ainda pode ter um novo coração. Você ainda pode ser marcado pela glória. Mas, cuidado. Porque a mesma glória que ilumina, também consome. E agora, a pergunta volta: quem é você nesse livro? O sacerdote? O profeta? O rebelde? O idólatra? O marcado? Ou o esquecido? Talvez você esteja no vale dos ossos secos. Mas a boa notícia é que o Espírito ainda sopra. E Deus ainda pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos viver?